Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom ano, bom mês e bom ano para todas as criaturas desse planeta. Todos que estão tendo a oportunidade da reencarnação. A reencarnação está mais do que estudada e provada, desde os livros antigos, há 5.000 anos no Egito, o livro dos mortos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Só não ver quem não quer. Não existe explicação para certas coisas sem estudarmos as leis de Deus, na lei de justiça, na lei da reencarnação, na lei de causa e efeito, na lei do futuro. Você já pensou você não ter direito ao futuro? Como Deus seria um malvado? E Deus não é malvado, é nosso Pai. Ele nos criou para o amor. Só que Ele quer que nós estudemos como alunos, responsáveis, dedicados, com força de vontade, com disciplina. Por isso está aqui o currículo de um estudante do cristianismo. Está aqui, é só copiar, é só seguir. São 30 anos estudando, do pré-primário ao curso superior, mas não é curso superior para ter diploma, é para se tornar uma criatura efetiva do bem, para ser um exercitante do amor, um construtor da paz. Fora do estudo, não temos como saber o que é o amor. A lei de amor está toda juntinha, organizada pedagogicamente no Evangelho segundo o Espiritismo, em 28 capítulos, que deve ser lido de 1 a 4 horas todo dia. Deve ser relido umas 6 vezes numa encarnação. Todo dia tem que ser trabalhado nas 20 horas restantes. Nós precisamos nos programar para sermos melhores, como Deus nos criou. Nós precisamos nos prepararmos para as próximas encarnações com dignidade, respeito, com respeito às leis, às normas, à ética, à reforma moral, ao autoconhecimento para separar as coisas ruins das boas aqui dentro e saber eliminar as ruins só praticando a lei de amor, só trabalhando pelo amor, como disse Jesus em toda a sua obra, nos 4 evangelhos, como disse Paulo de Tarso nas 14 cartas que escreveu, o convertido de Damasco, o continuador do cristianismo mais puro que nós podemos ter na nossa vida. E depois a vinda do Consolador prometido, o Espiritismo, o explicador da verdade, para que sejamos trabalhadores do amor. Olha o que nos diz Emmanuel, e hoje eu vou fazer uma divisão do livro Pensamento e Vida de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É um livro para ser lido umas 6 vezes numa encarnação. Senão, se você só ler um pedacinho, você vai ser um analfabeto de costume. Esses que querem dar opinião em tudo sem nunca ter estudado, sem nunca ter compreendido nada. Tem gente falando mal do judiciário e nem sabe como funciona. Claro que o judiciário tem uma série de erros graves, mas precisa estudar, conhecer antes de poder falar, de poder criticar.
Nós precisamos parar de julgar os outros como estamos julgando a tudo e a todos, sem nenhuma base pedagógica, sem nenhuma base honesta de estudos sérios. O espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Tudo que nós trazemos para dentro de nós fica guardado na consciência. Está no livro dos Espíritos. Então nós temos que ter a consciência muito dinâmica. Ela não pode ter lixos, ferrugens. Ela só pode ter o estudo da verdade. Jesus falou isso com Sara, esposa de Benjamim. Você busca o conhecimento da verdade e mistura com o conhecimento do materialismo que corre aqui fora, isso azeda tudo dentro de você e de dentro de você só sai vinagre, só sai azedume. Tem gente que só fala besteira o dia inteiro. Eu conheço palestrantes, espíritas, padres, pastores, que só falam bobagem, com todo o devido respeito. Eu conheço magistrados que falam uma bobagem uma atrás da outra, não conhecem nada, só querem saber dos penduricários, só querem saber do dinheiro, que na verdade em muitos casos é roubado do povo. Você não vê a sociedade trabalhando pelo bem, pelo amor de todos. Uma sociedade trabalhar pelo ser ordeira, educada, levar a rede de esgoto a todos, sem discriminação, o estudo, a saúde, o direito à moradia, a todos. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Então você tem que limpar o vaso da alma, como disse Jesus. Todo dia você tem que orar e vigiar, e se vigiar muito, para não deixar entrar porcarias. Bebidas, drogas, sexo desorganizado, músicas horríveis, conversas de horríveis. Tem que ter cuidado com o que você deixa entrar e guarda, senão vai azedar tudo. E isso hoje está provado que faz mal até à sua saúde. Essas energias deletérias que você está utilizando vão fazer mal à sua saúde. Está provado pela ciência que é coisa de Deus. Então, a mente é como se fosse um diamante. Nós precisamos todo dia limpar para que ela brilhe. Deixe brilhar a sua luz, disse Jesus. Mas para brilhar o seu conhecimento, você tem que primeiro saber estudar. Tem que guardar o estudo, compreender, entender o estudo, assimilá-lo pedagogicamente e aprender a usá-lo, a praticar. A saber a praticar os ensinos em todos os momentos de nossa vida. Nos seres primitivos aparece sob a ganga do instinto, que é uma coisa de Deus, fabulosa. Então o instinto é um momento importante para te proteger da vida, te dar vontade de comer, buscar comida, de dormir, de beber água, de dar continuidade à espécie. Mas depois você vai, com a sua inteligência, aí vem o surgimento do Homo sapiens,
com o surgimento da inteligência, do raciocínio, da fé raciocinada. Só existe fé raciocinada embasada nas leis de Deus, no livro dos Espíritos, nos evangelhos de Jesus, nas cartas de Paulo, nos mandamentos de Moisés. O Velho Testamento não, deixa para lá. Só os mandamentos têm que ser estudado por mais de 10 anos para ser compreendido e aceito por nós e colocados em prática. Nos seres primitivos aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante precioso a retratar a glória divina. Quanto mais você estuda, mais você se melhora. Já dizia Jean-Jacques Rousseau, quanto mais a criatura estuda as leis de Deus, mais ele melhora os seus sentimentos, suas conversas. Você vai ver conversas de valor cultural, de valor moral. Você vai saber ouvir melhor, falar melhor, olhar com respeito. Você vai saber praticar as ações que lhes são permitidas somente dentro da lei para o bem de todos, somente respeitando o bem de todos os nossos irmãos de sociedade do planeta Terra, que é um planeta escola governado por Jesus Cristo. É Ele que governa o planeta, cumprindo a tarefa de Deus para que esse planeta seja transformado num planeta de provas, expiações, de muita violência, para que a ignorância se transforme em conhecimento da verdade e possamos transformar o planeta a partir de nós num planeta de paz, de honestidade, de serenidade, de respeito a tudo e a todos, de só fazer o bem, não importa quem. Aonde estivermos, até no escuro do quarto, quem é estudioso está fazendo o bem, nos pensamentos, nas ações, estudando-a de nossa posição espiritual, diz Emmanuel, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude. Olha o que Emmanuel diz. Nós ainda estamos entre a animalidade e a angelitude. O planeta Terra é uma prova disso. Você vê terroristas que querem ser presidente da República. Você vê industriais que querem roubar os seus empregados. Você vê homens matando as mulheres, mulheres matando as crianças. É uma bagunça social enorme por falta de estudo das leis e cumprimento delas, de saber o que é ser um verdadeiro cristão. Você vê criaturas ainda praticando crimes contra as crianças, as mulheres, os idosos, roubando o INSS. Vejam, pastores fazendo discurso lá em São Paulo, nos palanques, junto com os corruptos. Mas são vários. Nós precisamos parar um pouco para começar a nos corrigir e a trabalhar esse diamante, para que esse diamante brilhe a nossa luz, como disse Jesus, deixe brilhar a sua luz. Só através do estudo, da compreensão, do entendimento, da prática efetiva da caridade, estudando de nossa posição espiritual,
confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, a mente. É o campo da nossa consciência desperta. Nós precisamos alimentar a mente para que daqui de dentro só saia coisas boas por todos os nossos sentimentos. Você não vai ver mais um cristão falando mal do outro, caluniando o outro, inventando mentiras. Eu conheço espíritas que eu trabalhei com eles há 40 anos atrás, eles estão cada vez mais emburrados. Cada vez eles estudam menos, mas querem fazer palestras. Chega a pintar o cabelo de branco, de amarelo, de azul, fazer plástica para falar em nome do amor. Não precisa nada disso. Você vê criaturas como um juiz lá de Minas Gerais falando cada bobagem. Porque já deve ter feito um péssimo curso de direito, já deve ter sido um péssimo juiz, agora quer tomar o lugar de Divaldo Franco, de Chico Xavier. Agora ele quer ser famoso, e assim vai, e o pessoal vai acreditando nas bobagens que essas criaturas falam, em vez de estudar os livros, ler os livros, reler os livros. Tem livro que eu, por exemplo, já li mais de 10 vezes, e ainda preciso ler mais para aprender, para me corrigir, para buscar o conhecimento da verdade e trabalhar essa verdade aonde estiver, definindo-a por espelho da vida. Reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra, pois, influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Você só vai se libertar das coisas ruins se você fizer o estudo das leis, se autoconhecer e ter coragem de começar a se orar e vigiar e passar a vassoura todo dia, tirando as ferrugens de dentro de você, tirando as coisas ruins, podres, e se vigiando para não deixar outras entrarem pelos seus sentimentos para dentro de você. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Não há improviso nisso, você tem que estudar de 1 a 4 horas por dia, se reformar, se autoconhecer, aprender a usar a palha de aço, a vassoura, o detergente, limpar o seu coração, como fala no Evangelho segundo o Espiritismo, preparar o campo para que você possa semear os bons conhecimentos, para que eles possam dar frutos bons, para você ter luz e ser um seguidor de Deus, um filho verdadeiro de Deus. Só assim, não tem milagre.
Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Por isso que temos que nos vigiar sempre. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. E através delas incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Quanta gente está escravizada à ignorância, ao analfabetismo funcional. Quanta gente que só lê meia página correndo, que não sabe fazer uma oração, uma prece, uma reflexão, que não se conhece para fazer as limpezas que precisa fazer na sua mente, no seu coração, no seu pensar, no seu agir, que precisa planejar para trabalhar pelo bem de verdade, de acordo como fomos criados por Deus e alertados por Paulo de Tarso, por Jesus Cristo principalmente, pelos espíritos superiores, como Joana de Ângeles, Chico Xavier, Manuel Filomeno de Miranda e tantas criaturas que vêm nos ajudar a sermos alunos corretos no colégio de Deus. O reflexo mental mora no alicerce da vida. A sua vida já diz quem é você. Me fala o que você pensa, que eu sei quais são suas companhias. Me fala o que você assiste durante o dia e como é que você age no trabalho, na família, em tudo quanto é lugar, que eu já sei quais são suas companhias e o material que você tem aí dentro, na sua mente, às vezes cheio de podridão, cheio de ferrugens, cheio de coisas erradas, e que você passa ignorantemente a gostar. É igual palestrante, né? Tem gente que assiste a palestra e chora, o cara está falando uma bobagem tremenda. Mas a pessoa chora, é isso que ele quer. Porque ao chorar, você compra mais um livro para encher o bolso dele com dinheiro que ele não é dele. Muitas vezes está roubando da sociedade. O que Deus deu de graça, ele está vendendo. São os falsos profetas. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetos do Criador. Então, esse primeiro estudo, isso não é palestra, é estudo em livro seguro. Fala sobre a mente, o espelho da vida, como devemos limpar a mente, alimentar a mente e passar a viver segundo os seus ensinamentos. Quando eu abasteço a minha mente, a minha consciência com os ensinos seguros, aí eu estou criando dentro de mim a fé raciocinada, porque só embasada na verdade. E aí toda vez que eu precisar tomar uma decisão, um rumo, que eu precisar caminhar, eu vou consultar a minha mente. Mas a mente séria, abastecida com os estudos de quem nos criou, Deus, e reforçados pelo maior orientador que veio à Terra, Jesus Cristo, pelos espíritos superiores, pelos benfeitores espirituais que não nos deixam em momento nenhum, pedindo para que entremos no exército do amor, da caridade,
dos atos honestos, direitos. Para de fazer palestra e vai estudar. Senta na sua mesa e leia de 1 a 4 horas os livros seguros, releia-os e depois comece a fazer as reflexões, os trabalhos, para você deixar brilhar a sua luz, a luz do amor, da paz, do dever cumprido, do respeito a si e ao próximo e a toda a sociedade comandada por Deus. Mais um trabalho seríssimo do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, criado em 1968, o primeiro do Brasil, que só visa fomentar o estudo da verdade para que você se torne um trabalhador, um obreiro responsável na seara de Deus, nosso Pai, nosso querido Pai e Criador. Um abraço sincero a todos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Um abraço fraternal.